Você já parou para pensar que a próxima superpotência econômica global pode não ser o país com as maiores empresas de tecnologia ou o exército mais forte, mas sim aquele que controla os recursos por trás da tecnologia? Neste momento existe uma corrida silenciosa acontecendo, uma corrida que a maioria das pessoas nunca ouve falar nas notícias, uma corrida que pode determinar quem vai liderar a transição energética, quem vai dominar os carros elétricos, quem vai construir a próxima geração de inteligência artificial e quem terá superioridade militar nas próximas décadas. E, surpreendentemente, o Brasil pode estar sentado sobre uma das maiores reservas não exploradas desse recurso estratégico do planeta. Eu estou falando dos chamados elementos de terras raras. Até o final deste vídeo você vai entender por que esses minerais são frequentemente chamados de petróleo do século XXI, porque os Estados Unidos continuam estrategicamente vulneráveis por causa dele, e como o Brasil pode se tornar um parceiro essencial na reestruturação das cadeias globais de suprimento ou perder uma das maiores oportunidades econômicas deste século. Mas antes de continuar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita que os Estados Unidos deveriam focar em se tornar totalmente independentes na produção de terras raras ou fortalecer alianças com países ricos em recursos como o Brasil? Apesar do nome, os elementos de terras raras não são realmente raros em termos de presença na crosta terrestre. Eles são um grupo de 17 elementos químicos, incluindo neodímio, disprósio, lantânio, európio e térbio, entre outros que são essenciais para a tecnologia moderna. O que os torna especiais não é a escassez, mas sim a dificuldade e o custo de extração e refinamento. Esses elementos raramente são encontrados em depósitos concentrados, geralmente estão misturados com outros minerais e separá-los exige processos químicos complexos. É aí que está o verdadeiro valor estratégico, não apenas na mineração, mas no processamento. Olhe ao seu redor. Seu smartphone contém elementos de terras raras. Seu computador também. Os alto-falantes do seu fone de ouvido também. Motores de carros elétricos dependem deles. Turbinas eólicas dependem deles. Caças militares avançados dependem deles. Sistemas de mísseis guiados dependem deles. Equipamentos de ressonância magnética em hospitais dependem deles. Sem terras raras não existe revolução energética limpa, não existe eletrificação eficiente, não existe economia digital moderna. Por exemplo, o neodímio é usado para criar ímãs permanentes extremamente poderosos. Esses ímãs são essenciais para motores de carros elétricos porque permitem alta eficiência e design compacto. Eles também são fundamentais em geradores de turbinas eólicas porque melhoram o desempenho e a produção de energia. O disprósio é usado para tornar esses ímãs resistentes a altas temperaturas. O európio e o térbio são utilizados em tecnologias de display para produzir cores vibrantes nas telas. O lantânio é usado em lentes de câmeras e em tecnologias de bateria. O gadolínio é utilizado em exames de imagem na medicina. As terras raras não são um luxo, elas são componentes estruturais da civilização moderna. Agora é aqui que isso se torna economicamente explosivo. Um carro elétrico pode exigir até 5 vezes mais materiais de terras raras do que um carro tradicional movido a gasolina. Uma única turbina eólica offshore pode usar centenas de quilos a várias toneladas de ímãs de terras raras. A Agência Internacional de Energia projeta um crescimento massivo na adoção de energias renováveis e veículos elétricos nas próximas 2 décadas. Isso significa que a demanda por elementos de terras raras deve se multiplicar significativamente. Se o petróleo definiu o poder geopolítico no século XX, as terras raras podem defini-lo no século XXI. Mas aqui está a vulnerabilidade estratégica. Hoje, mais de 80% da capacidade global de processamento de terras raras está sob controle da China. Mesmo quando os minerais são extraídos em outros países, muitas vezes eles são enviados para a China para separação e refinamento. Isso dá à China influência sobre as cadeias globais de suprimento. E essa influência já foi demonstrada. Em 2010, durante uma disputa territorial com o Japão, a China restringiu as exportações de terras raras. O efeito imediato foi aumento de preços, escassez de oferta e incerteza industrial. Governos ao redor do mundo perceberam o quão expostos estavam. Isso não é apenas uma questão econômica. Os elementos de terras raras estão incorporados em sistemas de defesa. Mísseis guiados com precisão, tecnologias T-Out, satélites de comunicação, sistemas de radar, equipamentos de visão noturna.
A capacidade militar depende do acesso seguro a esses materiais. É por isso que as terras raras não são mais vistas apenas como commodities, elas são consideradas ativos estratégicos. Em resposta, os Estados Unidos têm tentado reconstruir suas cadeias de suprimento domésticas. A mina de Mountain Pass, na Califórnia, retomou operações. Recursos federais foram direcionados para pesquisa, processamento e iniciativas de reciclagem. Políticas industriais recentes buscam fortalecer as cadeias de suprimento de tecnologias de energia limpa. Mas reconstruir um ecossistema completo desde a mineração até o processamento e a manufatura avançada leva tempo, capital e conhecimento tecnológico. A China levou décadas para desenvolver esse domínio. Não foi por acaso. Eles investiram pesado em tecnologia de extração, aceitaram margens de lucro baixas para eliminar concorrente e construir uma cadeia de suprimento integrada. Agora vamos trazer o Brasil para essa equação. Levantamentos geológicos indicam que o Brasil possui reservas significativas de terras raras, especialmente em estados como Minas Gerais, Goiás, Bahia e partes da Amazônia. O Brasil também já tem experiência com minerais estratégicos. Controla mais de 90% das reservas globais de nióbio. Isso mostra que o país é capaz de administrar ativos minerais de relevância mundial. Se o Brasil decidir desenvolver sua indústria de terras raras de forma estratégica, pode se posicionar como um fornecedor alternativo-chave. Para os Estados Unidos, isso significaria diversificar as cadeias de suprimento e reduzir a dependência excessiva da China. Para o Brasil, isso poderia significar bilhões em receitas de exportação, expansão industrial, criação de empregos qualificados, relevância geopolítica. Mas aqui está a pergunta crucial. O Brasil vai simplesmente exportar o minério bruto? Ou vai investir em processamento refino e manufatura avançada? Porque essa diferença determina se o país captura valor ou o perde. Existe um padrão histórico observado em muitas economias ricas em commodities. Elas exportam matérias-primas com baixa margem e depois importam produtos acabados com alta margem. Essa dinâmica limita o desenvolvimento de longo prazo. Se o Brasil repetir esse modelo, pode obter ganhos de curto prazo, mas perder a oportunidade de construir um ecossistema tecnológico de alto valor agregado. Também existem considerações ambientais. A extração de terras raras pode gerar resíduos tóxicos e subprodutos químicos. O manejo inadequado pode contaminar solo e recursos hídricos. A própria China enfrentou graves consequências ambientais após décadas de mineração intensiva. Para o Brasil, especialmente em áreas ecologicamente sensíveis como a Amazônia, a governança ambiental seria essencial. Portanto, o Brasil enfrenta uma encruzilhada estratégica. Pode buscar uma mineração responsável combinada com política industrial e investimentos em capacidade de processamento, parcerias com empresas de tecnologia estrangeira e salvaguardas ambientais. Ou pode seguir uma estratégia de exportação de commodities de curto prazo. O conceito mais amplo, que os economistas chamam de maldição dos recursos, se torna relevante aqui. Países ricos em recursos naturais às vezes falham em diversificar suas economias. Em vez de construir indústrias competitivas, tornam-se dependentes da exportação de commodities. Isso pode enfraquecer instituições, distorcer valores cambiais e limitar a inovação. O Brasil já experimentou ciclos impulsionados por recursos naturais, antes com açúcar, ouro, café e petróleo. As terras raras podem reforçar esse padrão ou quebrá-lo. Se bem administradas, o Brasil poderia se integrar às cadeias globais de energia limpa, atrair fabricantes de veículos elétricos, produtores de bateria e fortalecer os laços econômicos com grandes economias. Para os Estados Unidos, uma cadeia de suprimento diversificada envolvendo aliados e parceiros estratégicos poderia reduzir a vulnerabilidade geopolítica. Para os mercados globais, o aumento da oferta e da concorrência poderia estabilizar preços e reduzir riscos sistêmicos. A história das terras raras não é apenas sobre mineração, é sobre poder, influência e arquitetura econômica. Quem controla materiais críticos influencia o desenvolvimento industrial. Quem influencia o desenvolvimento industrial molda o progresso tecnológico. E quem molda o progresso tecnológico define a liderança global. Então a questão não é simplesmente se o Brasil deve minerar terras raras. A verdadeira questão é como. Como o Brasil deve equilibrar proteção ambiental com ambição industrial.
Como os Estados Unidos devem estruturar alianças para garantir minerais críticos. Como as cadeias globais de suprimento irão evoluir à medida que a demanda acelera. Os elementos de terras raras podem gerar bilhões em exportações, fortalecer laços diplomáticos, apoiar a expansão de energia limpa e remodelar hierarquias econômicas. Mas também podem gerar danos ambientais, reforçar a dependência de commodities e intensificar a competição geopolítica. O resultado depende de política, estratégia e visão de longo prazo. Me conta aqui nos comentários. O Brasil deveria desenvolver agressivamente seu potencial de terras raras. Os Estados Unidos deveriam aprofundar parcerias para garantir o fornecimento. Ou ambos deveriam priorizar a produção doméstica e a independência tecnológica. Se você gosta de análises profundas sobre geopolítica, transição energética e o futuro do poder econômico global, deixa o like e se inscreve no canal. Porque aqui a gente não explica apenas o que está acontecendo no mundo. A gente explica como isso vai moldar o futuro do poder dos mercados e da prosperidade global.